Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje temos jogo do São Paulo. São Paulo e Juventude jogam hoje às 7 horas da noite, lá em Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. O São Paulo, cara, vai entrar em campo em um jogo de 6 pontos contra o Juventude de novo. Por quê? O São Paulo vem de uma excelente vitória contra o Corinthians. Amassamos os Gambás 2-0 diante deles dentro do Morumbi. Eu estava lá presencialmente e presenciei um dos melhores jogos do São Paulo nesse ano. Jogamos bem, amassamos os Gambás. Agora é jogo em Caxias do Sul. É jogo de 6 pontos para o São Paulo. O São Paulo precisa ganhar muito esse jogo. Precisa muito da vitória. Por quê? A situação atual na tabela não é muito boa para o São Paulo. Por quê? O São Paulo está com, no momento, 16 pontos. E o primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Santos, está com 14 pontos. Eita, nós. Deixa eu botar aqui. Aqui. E a situação do São Paulo não é fácil na tabela. A situação é complicada. O São Paulo tem que ganhar hoje do Juventude. E principalmente, mano, que se ganhar, se a vitória vier hoje contra o Juventude, o São Paulo chega aos 19 pontos. E abre uma distância de 6 pontos para a zona de rebaixamento. O que é um resultado excelente para o São Paulo. Por quê? Esse resultado, mano, abre 6 pontos para a zona de rebaixamento. Faz o São Paulo ali a respirar bem mais aliviado no campeonato. E já começa a olhar ali na parte de cima da tabela, mano. A rodada foi muito favorável para o time do São Paulo. Teve jogo do Brasileirão ontem. Vitória, Sport e Santos e Internacional. Sport e Vitória terminou 2-2 dentro da casa do Vitória, mano. Com gol no último minuto da equipe do Sport. Resultado que acabou ficando muito bom. E outro resultado muito bom foi do Santos ter perdido pro Internacional em casa por 2-1. Essa derrota do Santos pro Internacional fez que abriu o campeonato praticamente pro São Paulo, mano. Rodada muito favorável pro São Paulo. Os nossos adversários na briga contra o rebaixamento caíram muito de rendimento, né? Nesse caso, pipocaram na rodada. E o São Paulo tem a faca e o queijo na mão para abrir 6 pontos para a zona de rebaixamento. Já chegar numa zona de classificação de Sul-Americana, que por enquanto é o 12º lugar. E começar a olhar pro meio da tabela, mano. Porque a nossa distância vai diminuir muito em relação ao 6º colocado. Porque no momento o São Paulo se encontra a uns 9 pontos do primeiro colocado do G6, que é a equipe do Atlético Mineiro, Fluminense, eu não tô me lembrando quem é agora. Mas são 6 pontos. Se o São Paulo vencer, essa distância cai para apenas 3 pontos. Olha isso. 3, 4 pontos. Não me lembro quantos pontos eram. Eu só sei que o São Paulo vai conseguir fazer essa distância diminuir e ficar próximo do G6. E quem sabe, mano, ganha do Fluminense depois, que o próximo jogo é contra o Fluminense. Se vier uma vitória, eu já falo, mano, o São Paulo vai começar a brigar por pré-libertadores, mano. Então, mano, que o São Paulo vence esse jogo contra o Juventude hoje, pois é um adversário que vem tomando muita goleada nesse Brasileirão. Recentemente, mano, o Juventude sofreu 6-0 do Flamengo, sofreu 5-0 do Fortaleza, na rodada passada 4-0 do Cruzeiro. E um monte de 3-0, 2-0, 3-1. Então, mano, a situação do time do Juventude é muito complicada. O time não consegue fazer gol e também não consegue ganhar. E sofre também muito gol. A defesa do Juventude é muito fraca. E que o São Paulo hoje, mano, faça, mano, o dever, mano. Tem que ganhar do Juventude. Eu sei que é um jogo complicado. Vamos jogar no Alfredo Jaconi, que nunca é fácil de jogar lá. Porém, mano, tem que ganhar, mano. É o que eu tô falando. O Juventude tá em 18º na tabela. E o São Paulo precisa muito dessa vitória. Se quiser começar a brigar por G6, né? Nesse caso, brigar por vaga na Libertadores. Que eu espero que venha, né, mano? Caso algum título não venha nessa temporada, que seja a Copa do Brasil ou Libertadores, a mesma, né? A gente tem que conseguir pelo Campeonato Brasileiro. Então, cara, que o São Paulo comece uma arrancada agora, a partir desse jogo contra o Juventude, para começar uma sequência boa. Pra realmente esquecer aquela sequência ruim que teve com o Zubeldia, que perdeu pro Vasco, perdeu pro Bahia, e pra um monte de outro time ali, e começar a pensar ali no G6. Temos as prováveis escalações pro jogo, porque eu tô gravando esse pré-vídeo, na verdade, 2 horas antes desse jogo começar, então ainda não saem as escalações. Porém, tem a provável escalação que eu vou mostrar aqui pra vocês, então vamos lá.
Temos então a escalação aqui com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Nahuel Ferrarese na zaga. Meio campo com Wendel, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilha e Cedric Soares. E no ataque, Luciano e André Silva. Eu vou dar minha opinião sobre essa escalação aqui e sobre se o Crespo escalou bem ou não. Olha, assim, o São Paulo, cara, tá com um time bem bom, na verdade, pra encarar o Juventude. Praticamente quase o mesmo time que venceu o Corinthians. Luciano muito bem, principalmente depois de ter metido 2 gols no Clássico. André Silva, que apesar ainda de perder gol, ainda consegue fazer uns golzinhos ali. O Wendel, que jogou bem contra o Corinthians. Marcos Antônio, Alisson e Bobadilha, que também jogaram bem. Cedric Soares também. Não, assim, apesar da finalização ali no final do jogo, até que não foi mal. Alan Franco, Arboleda e Ferrarese foram muito bem no jogo contra o Corinthians. E Rafael nem se fala, 2 defesaças. Então, mano, o São Paulo tem um time base do que venceu o Corinthians. E é pra vencer hoje o Juventude, hein? Jogo de 6 pontos. Se o São Paulo ganhar, abre 6 pontos para a zona de rebaixamento. E se não ganhar, se complica demais no campeonato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos pro próximo vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui com 2 horas de antecedência, por quê? Ao mesmo tempo que vai ter jogo do masculino, vai ter jogo do feminino. Que nesse caso é São Paulo e Pachuca, um amistoso lá pela Women's Cup. Eu não vou gravar vídeo desse jogo, não. Independente se o São Paulo ganhar de 5-0 do Pachuca, 4-0. Não vai ter jogo. Eu só vou assistir mesmo por diversão mesmo. Porque o jogo mesmo que vale é o jogo do masculino. Então não vai sair mais vídeo até o intervalo do jogo entre São Paulo e Juventude. Que eu vou vir logo na sequência que acabar o primeiro tempo desse jogo aí. Que eu vou vir aqui falar de como foi o primeiro tempo, lances importantes e tal. E o pós-jogo a partir do segundo tempo. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!